Bom dia, meninas, tudo bem? Hoje nós vamos dar sequência ainda ao capítulo 8 e hoje nós terminaremos ele, né? Hoje nós vamos ler o que fala na página 105, porque na última aula nós falamos sobre leucemia, né? Leucemias são o quê? São a presença de leucócitos doentes, né? Aí a gente viu falar que, né, haveria o quê? Transplante, né, de medula óssea, no caso da doença leucemia. Então agora nós vamos ver como que funciona um transplante de células troncos hematopoéticas, ou seja, células sanguíneas de medula óssea, tá? O livro de vocês diz assim, ó: a medula óssea é um importante tecido na produção de células do sangue e localiza-se no interior de alguns ossos. Como a gente vem falando, né, a medula óssea ela é produzida no interior de alguns ossos, como costela, quadril, né? Todas as células sanguíneas maduras são originárias de um único tipo de célula existente na medula óssea. Então, as outras células, elas são existentes de uma procria as outras, né? A célula progenitora hematopoética, chamada, né? Ela tem uma sigla chamada de CPH, que é uma célula tronco. Em algum caso de leucemias, né? Que é o que? A presença de leucócitos doentes e linfomas, né? É necessário eliminar completamente a medula óssea daquele osso ou substituí-la por outra sadia. Esse procedimento é chamado de transplante de células tronco hematopoética ou transplante de medula óssea. Então, quando uma pessoa está com leucemia, né, que ela tem o que? Células, leucócitos doentes. O que precisa ser feito? Precisa ser retirado esses leucócitos, né, que são produzidos na medula óssea, por o quê? Por células saudáveis, aonde acontece o quê? O transplante de células troncos hematopoética ou transplante de medula óssea. O livro de vocês fala assim, ó: primeiro é necessário tratar o paciente a fim de destruir a medula doente, que pode ser com radioterapia ou quimioterapia, tá? E também desativar o sistema imunitário, diminuindo os riscos do organismo rejeitar as células sadias que serão transplantadas. Essas células sadias são transplantadas no paciente em um processo parecido com a transfusão de sangue. Então, o processo de transplante de medula óssea ou células tronco hematopoéticas se parece muito com a transfusão de sangue, tá, pessoal? Por quê? Porque as células circulam na corrente sanguínea, tá? As células hematopoéticas, células tronco hematopoética ou medula óssea, elas circulam na corrente sanguínea e vão para a medula óssea, onde elas se multiplicam, né? Multiplicam em células boas, né? Leucócitos saudáveis, formando o quê? Novas células tronco saudáveis ou sadias. No período em que o livro de vocês fala assim, ó: no período que se segue o transplante, o paciente deve ficar internado em isolamento por 2 a 3 semanas. Enquanto o organismo não produz as células sanguíneas em quantidades suficientes, eles estão sujeitos a infecções ou hemorragias. Então, para o nosso organismo ele começar a produzir a quantidade de células sanguíneas suficientes, é preciso que o paciente que está recebendo o transplante de células tronco ou de medula óssea fique o quê? Isolado de 2 a 3 semanas, para que ele não tenha o quê? Nenhum tipo de infecção e nem hemorragia, tá? O livro de vocês na página 102 fala assim, ó: como é o transplante para o doador? Aí o livro responde, tá? O voluntário entre 18 e 55 anos, que da mesma forma que uma pessoa de 18 até 55 pode fazer transfusão de sangue, doar sangue, ela também pode doar medula, tá? O voluntário ele deve se cadastrar em um banco de sangue após um exame de saúde e testes laboratoriais. Poderão ser colhidos 10 ml de sangue para o teste de compatibilidade, para ver se é compatível com a pessoa que vai o quê? Receber, do doador para quem vai receber. O cadastro e o resultado do exame
ficarão disponíveis para consulta e cruzamento de dados com que os pacientes aguardam o quê? O transplante. Em caso de compatibilidade com um paciente, o doador é encaminhado a um hospital. No centro cirúrgico, o doador ele será anestesiado e o uso de agulhas e seringas serão feitas para o quê? Punções no osso posterior da bacia, aspirando até 15% da medula óssea. O doador ficará internado por 24 horas e poderá voltar às suas atividades normais em uma semana. Sua medula será restaurada em poucas semanas. Então, quando uma pessoa ela resolve doar e acha uma pessoa que seja compatível, né, que há compatibilidade, o que acontece? Essa pessoa ela interna, eles anestesiam ela e eles tiram até 15% da medula óssea dessa pessoa que está doando, tá? Ela fica internada 24 horas de um dia para o outro e o que? Em uma semana a saúde de quem doou é restaurada. Porém, de quem está recebendo tem que ficar o quê? De 1 até 2 semanas no hospital para não ter o quê? Nem infecção, nem hemorragia. E para fechar, né, nosso capítulo, como nós estamos estudando sistema imunitário, a gente viu sobre uma doença que é, né, que atinge quando o nosso sistema imunitário está doente, né, a gente pode adquirir, que é a leucemia, e existe uma outra doença que é o quê? A AIDS, né, que ela pode ser chamada de AIDS ou ela pode também ser chamada de síndrome da imunodeficiência adquirida, tá? No livro de vocês, na página 102, fala assim, ó, a AIDS ou síndrome da imunossuficiência adquirida é uma doença causada pelo vírus HIV, vírus da imunodeficiência humana, que destrói os linfócitos. Lembrando que os linfócitos são o quê? São células sanguíneas do nosso sistema de defesa. Então a AIDS ela faz o quê? Ela destrói, né, os linfócitos que são capazes de reconhecer o quê? Os antígenos, né, os corpos estranhos que adentram no nosso corpo. Sendo assim, as defesas do organismo, se, né, como a doença AIDS, ela destrói a célula sanguínea que é capaz de reconhecer os antígenos, o nosso organismo ele fica enfraquecido, né? Por quê? Porque ela destrói ele, aumentando a chance de contrair outras doenças infecciosas, inclusive as mais comuns, que seriam rapidamente combatidas pelo sistema imunitário sadio. Por exemplo, já ouviram falar que a AIDS, a pessoa que tem AIDS, ela pode morrer por uma gripe? Ela morre por uma gripe, por quê? Porque, né, a AIDS ela destrói os linfócitos que fazem o quê? Reconhecem os antígenos e deixam o nosso corpo enfraquecido. Então, o que um indivíduo sadio poderia recuperar com 2, 3 dias, uma pessoa com AIDS não recupera com 2, 3 dias e pode às vezes até morrer. Por quê? Porque não temos os linfócitos e assim o nosso corpo fica enfraquecido. No capítulo de doenças sexualmente transmissíveis, a gente verá a fundo o que significa AIDS, tá? Então, pessoal, nesse capítulo, né, o 8º capítulo que fala sobre o sistema imunitário, nós estudamos os componentes e a função do sistema imunitário, estudamos as defesas imunitárias inatas, né? Inatas ou tem as inatas e tem as adquiridas, né? Então, nós estudamos as defesas imunitárias inatas, estudamos as defesas imunitárias adquiridas, o que é soro, né? Inclusive, nós falamos do antiofídico, lembram do cavalo? Estudamos também o que é vacina, vemos também as vantagens da vacina e algumas doenças que podem ocasionar no sistema imunitário caso ele esteja adoecido, que é o que? Leucemia e AIDS.